Olá, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula desse segundo bimestre. E eu quero que você entenda que as nossas aulas elas têm uma sequência. Então, nós começamos esse bimestre falando sobre tipos, formas de conhecimento. E nós vimos então 5 tipos de conhecimento. Conhecimento senso comum, conhecimento mítico, conhecimento religioso ou teológico, conhecimento científico e conhecimento filosófico. Na última aula, nós vimos as diferentes narrativas da criação, entendendo que não existe uma única forma de ver como que o mundo foi criado e que essas diferentes formas ou narrativas da criação deram origem a diferentes religiões que hoje convivem entre si. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alteridade. E o que é alteridade? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e entender a realidade a partir desse olhar diferente do meu. Na apostila de vocês, lá na página 85, tem uma definição sobre alteridade. E diz lá: o que é alteridade? Reconhecer o diferente e respeitar aqueles que não vivem a vida como vivemos, que não pensam como pensamos e não querem o que nós queremos. Compreender o conceito de alteridade no mundo em que vivemos é um exercício bem complexo. E por que será que a gente tende a forçar o outro a ver o mundo a partir do nosso olhar? E eu vou dizer para você o seguinte: culturalmente, nós fomos criados a impor ao outro a nossa cultura, a impor ao outro o nosso modo de ver. E aí nós vamos começar a compreender que, historicamente, os europeus nos ensinaram isso. O europeu, num determinado momento histórico, ele dominou o mundo. Ele colonizou a Ásia, ele colonizou a África e ele colonizou as Américas. O mundo conhecido, a Europa tomou conta. E ao tomar conta, e esse contraste com as diferentes culturas, ela se colocou ao centro. E passou a ser, então, referência, padrão, parâmetro às demais culturas. O nome que damos a isso é eurocentrismo. A Europa se colocando ao centro e tornando-se referência, modelo às demais culturas. Foi bom? Não. Por que não foi bom, professor? Porque eu não respeitei o seu modo de ver, eu não respeitei a sua cultura, a sua tradição e quis impor pela força, pela escravidão, pelo assassinato, pela prisão, pela tortura, o modo como eu penso, o modo como eu vivo, o modo como eu falo, o modo como eu me visto, o tipo de comida da qual eu me alimento. Então, o eurocentrismo, ele não teve a alteridade, pelo contrário, ele vai impor ao outro a sua forma de ver, a sua forma de pensar, acabando com a cultura local ou modificando tão drasticamente a cultura local ao ponto dela não existir mais. Por que o ser humano faz isso? Porque criou-se na cabeça humana a ideia de raça. E não existe raça humana, existe a espécie humana. Mas, professor, por que a gente fala então raça branca, raça negra, raça vermelha, raça amarela para os asiáticos, vermelha para os indígenas, branco para os europeus e negra não apenas aos povos africanos, mas árabes e indianos? Porque Charles Darwin, ao tentar entender a evolução das espécies animais e vegetais, ele criou uma teoria da evolução em que aquele que se adaptasse às transformações climáticas sobreviveria e seria, portanto, uma espécie mais forte, mais resistente. Em contrapartida, aquela espécie que não teve condições de se adaptar ao meio
e as mudanças climáticas, acabou entrando em extinção. Bom, essa ideia de darwinismo aplicado ao mundo natural, vegetal e animal, criou uma teoria do darwinismo social, aonde algumas culturas seriam superiores ou mais evoluídas que as demais, criando um ranking cultural. E é exatamente isso que o europeu fez. Ele se colocou no topo dessa cultura, no topo da civilização, e tudo que não é europeu é menos. Hitler fez isso, né? Quando ele coloca o povo alemão acima de todo o povo europeu. A Europa já se considerava superior às demais nações e culturas. E dentro da Europa, a Alemanha se colocou acima do europeu. É claro que isso não poderia dar boa coisa, né? Foi exatamente o extermínio em massa que justificou acabar com uma raça, uma etnia que não fosse legal, que foram os judeus. Então eu quero que vocês entendam que tudo aquilo que era diferente ao padrão, ele sempre será excluído, ele sempre será colocado de lado. E tem algumas palavras que nós precisamos entender para compreender melhor essa nossa aula. O termo racismo, ele é errado porque, como eu disse, não existe raça humana. Existe a espécie. Então, todos somos humanos. Em contrapartida, a palavra etnia, ela serve para caracterizar, os diversos povos, culturas e modos de vidas diferentes que coabitam o planeta. E nós temos que entender o seguinte: esses povos, eles sempre tiveram uma tendência de não aceitar o novo, de não enxergar o novo como algo bom. Então, ele sempre vai excluir aquilo que vem de fora da minha cultura. Os gregos antigos, antes de Cristo, estamos falando aqui do século VI, V antes de Cristo, a Grécia Antiga ela exercia a xenofobia. A palavra xeno, do grego, significa estrangeiro, e fobia é aversão. Não é apenas medo, é fobia de aranha, né? Aracnofobia, tenho medo de aranha. Não, fobia no sentido de aversão, eu menosprezo, eu odeio, eu não quero, eu não aceito. E o grego antigo, antes de Cristo, ele não aceitava o estrangeiro, tanto que o estrangeiro não tinha direito à propriedade privada, não participava das decisões políticas, não podia exercer cargo público por ser estrangeiro. Então, se não era grego, não era ninguém dentro dessa sociedade. Só que esse padrão lá da Grécia Antiga, ao longo da história, vai se repetir. Então, o europeu ele vai impor a sua cultura, o seu modo de ver, o seu modo de existir a todos os povos dominados. E eu quero que você entenda o seguinte: a história sempre é vista e sempre é contada por quem venceu a guerra, por quem venceu a batalha. Não é à toa que a gente está vendo, por exemplo, esse novo movimento que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, por conta de homens, pessoas negras serem brutalmente assassinadas por serem negras. E antigos pilares históricos, como esculturas, serem derrubadas por não representar mais dentro dessa sociedade aquilo que foi no passado. E o que significa derrubar uma estátua de um mercador escravocrata na Inglaterra? É dizer que no momento atual não dá mais para aceitar esse tipo de visão, esse tipo de falta de alteridade, de compreender o outro dentro da sua cultura, dentro da sua realidade, dentro do seu modo de ver. Então, de forma bem resumida, você vai aproveitar e entender, pesquisar um pouquinho mais
sobre tudo isso que nós estamos falando, porque a apostila, lá na página 85, ela traz exatamente isso. Ela vem explicando o que é alteridade e, na página 86, ela vai pedir para que você estabeleça algumas pesquisas. Então, o que é etnocentrismo? O que é eurocentrismo? O que é xenofobia? Então, você vai fazer essas pesquisas, né, e responder a essa atividade aqui, ó. O modo de vida americano. American Way of Life. Né? O modo de vida americano que está sendo estendido a todo mundo. Né? Hoje, nossas palavras em português apropriaram-se de palavras do inglês. Né? Não apenas no nosso dia a dia, mas também dentro da nossa alimentação. A nossa cultura se aproxima um pouco mais da cultura americana exatamente porque foi um projeto americano de impor às demais culturas o modo de vida americano. Então, se eu não negocio com o dólar, eu não vou ter prioridade na negociação. Se eu não falo inglês, eu não sou o cidadão do mundo. Ou seja, toda exclusão ela existe porque eu não respeito o seu modo de vida e quero impor o meu modo. E se você não aceita, você então passa a ser marginalizado dessa sociedade. Então, é uma forma de opressão, é uma forma de imposição de uma cultura sem respeitar os demais povos, sem respeitar a história da sua vida, a história da sua família, a história da sua cultura. Então, nesse breve vídeo, eu quero trazer para você a provocação. Por que o outro, o modo de vida do outro me incomoda tanto? Por que eu critico e faço duras críticas e até sou maldoso ao ponto de ofender o outro quando ele pensa ou vive diferente da forma como eu vivo? Então, tudo isso é falar de alteridade. E não adianta você falar assim, mas se eu fosse você, eu faria diferente. Não. Isso é senso comum. Se você fosse o outro, pensaria como o outro, viveria como o outro, falaria, andaria, teria os mesmos gestos que o outro teria. Então você não faria diferente. Você faria exatamente igual. Pensa nisso, tá bom? Nossa aula, ela tem por objetivo entender isso, como que historicamente nós desrespeitamos a individualidade, nós desrespeitamos a regionalidade, querendo uniformizar tudo. Foi o que o europeu fez. Quis transformar o mundo em uma grande Europa, impondo cultura, religião, a língua, moeda, seus costumes. Tá bom? Fica a dica aí, pensa e vamos desenvolver a alteridade, que é o que mais o mundo carece hoje, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula.